Muito bom dia a todos. Estamos aqui hoje para procedermos à inauguração do Centro Escolar e das piscinas municipais, bem como para a cerimónia de lançamento da primeira pedra da requalificação do edifício da Câmara Municipal e do Parque Urbano António Diogo Fernandes. Peço a vossa melhor atenção para as intervenções que se seguem. Chamo então o arquiteto José Afonso, responsável pelo projeto da requalificação do edifício da Câmara Municipal, para usar da palavra. Quem é que passa? Alguém ajuda aqui? As imagens. Quem é que depois passa? Pode passar? Pode ser. Ora bem, bom dia a todos. É com muito orgulho que abro esta situação solene da abertura destas atividades do dia. Vejo que a sala está cheia. A razão de estar aqui tem a ver com a questão do sentido ou do rigor que um projeto pode ter quando temos um edifício, como é o caso, com problemas de patologias, com problemas de degradação com o tempo e que, de facto, as situações não são lineares quando o edifício tem já esta idade, mas, ao mesmo tempo, também tem esta leitura de condições ou com condicionantes muito graves. Eu começava a minha intervenção talvez com a filosofia. O Platão defende que as comunidades apenas se tornarão felizes quando os filósofos se tornarem reis ou os reis se tornarem filósofos. Isto é uma ideia de 1415, no fundo, a utopia, e neste momento eu vou apresentar um projeto que ainda é utópico, não existe. Por isso, a razão desta intervenção. Próxima imagem. Esta já é minha, de 1998, que tem a ver com os funcionários que trabalham melhor, mais motivados, num espaço em que se sentem confortáveis e integrados. E isto é a parte realmente positiva deste projeto, quando ele estiver mesmo real, porque ele vai começar hoje, com a primeira pedra, mas também para os utentes e para a população em geral. Porque o edifício, com estas condicionantes de acessibilidades, de pouca sustentabilidade, tem esta ideia. O edifício tem esta tradição por estar no centro de Oliveira de Frades. Estas imagens antigas vê-se a importância do edifício. O que é certo é que ele tem uma identidade. A parte exterior do edifício praticamente não terá grandes intervenções, mas sim no ponto de vista de térmica, nos caixilhos e toda essa situação. O projeto surge com um problema que é a acessibilidade e a mobilidade no interior com pessoas que realmente têm alguma deficiência e capacidade. Portanto, essa situação anterior, essa situação vai ser planeada na cota do resto de chão, porque o edifício tem cotas de não acessibilidade e o elevador com características de acesso a deficientes. Assim como depois vai ter casas de banho de apoio, e essa é uma situação também no interior que se vai adaptar o edifício nessas características. No ponto de vista global, os funcionários vão ter melhores condições de trabalho, a qualidade de trabalho, não só pela iluminação natural, como a situação de iluminação artificial. Todo o sistema de iluminação está estudado no sentido de poupança económica mensal de energia elétrica, isso é uma parte importante. Em termos de corte global, existem situações a nível da cave, porque o edifício tinha as características de biblioteca e edifício de câmara. Atualmente a biblioteca vai ser transportada para aqui para o lado e vamos ter uma leitura global do edifício para a própria câmara, para todos os serviços e para a população a dar apoio em termos de acessibilidades e ao mesmo tempo também a dar resposta mais transparente e mais rápida. A nível das caves, há problemas de infiltrações de água. Tecnicamente, não vou aqui descrever a vocês todos, mas essa é a ideia, basicamente, para
introduzir estas melhorias. A nível exterior também, o edifício vai levar uma resistência térmica, portanto vai haver uma colagem de uma superfície que vai melhorar as características térmicas e acústicas, mas essencialmente, quando se está aqui de inverno, está frio. Quando se está aqui de verão, está muito calor. E, portanto, essas condições, eventualmente também com alguma ventilação natural, possa-se melhorar significativamente. A zona de entrada, tecnicamente não vos vou explicar, mas é só para vocês verem a complexidade do edifício, porque estamos a falar de espaços mínimos. E as condições da legislação atual é muito rigorosa, com as inclinações de rampas, com as inclinações de acessibilidades. E, portanto, o edifício foi estudado em 1946, foi construído, no fundo, mas no século passado, nós estamos agora no século XXI, existem os problemas de mobilidade. E a parte, diremos assim, de grande intervenção vai ser a cota do convite do edifício para o exterior e do exterior para o interior. É evidente que isto depois vai ser completado com a plataforma e dos arranjos exteriores da praça, que eventualmente já está ali as obras a iniciarem-se a toda a força. Pronto, em termos gerais, penso que não vou descrever muito o edifício, mas posso dizer, por exemplo, a poupança e a economia esteve sempre presente. É evidente que o Presidente Luís Vasconcelos tem esta política de poupar todos os cêntimos, não estou a falar de euros, e, por exemplo, esta sala praticamente só vai ser incluído o ar-condicionado. Ela vai se mantendo, os caixilhos exteriores, é evidente, vão desaparecer com um coeficiente térmico, mas o interior praticamente vai ficar. Houve muitas guerras de palavras de tentar, por exemplo, retirar este pavimento, que tem os seus problemas e as suas patologias. Mantém-se, arquiteto. Isto mantém-se. Pronto. É uma questão de poupança e de economia global. Próximo. A nível de plantas, a nível de planimetria, nós vamos ter o edifício, a nível da cota do público, mais eficiente, em termos de... Existe maior transparência, não há divisões opacas, as divisões são todas transparentes, o que permite haver uma transparência entre o público e o outro público, que é apoio à população. Aqui temos uma imagem de um desses corredores, em que as divisórias são transparentes, tem os gabinetes, mas as pessoas veem o que é que se passa lá dentro. Não há uma sala de reuniões. Está previsto uma sala de reuniões, que vai ter situações de multifunções, em termos de representação, e ao mesmo tempo também haver reuniões mais restritas com os técnicos e ao mesmo tempo para a população, que atualmente o edifício não tem. E depois tem uma situação pontual, porque nós temos a cobertura entrava água, e ainda entra, se agora vier as chuvadas amanhã, ou depois da manhã, vai haver uma cobertura de telhas todas novas, com isolamento térmico, e depois descobri que havia uma hipótese de contacto com o céu. Não é? Em termos de imaginação e criatividade, havia uma hipótese de criar um pequeno pátio. Porque há pessoas que fumam, não é? Infelizmente, e possam, eventualmente, em vez de sair pela câmara, não é? Podem tomar um café lá em cima, tomar uma água e, mesmo também, o público e a população, quando chegar aqui, que tem que demorar mais algum tempo, também pode tomar um café e tem esta pequena pátio, que no fundo dá para 3, 4 pessoas, no fundo dá um dinamismo completamente diferente àquele local e ao mesmo tempo também deixa-me entrar luz, mais luz natural ao edifício. Isto é no último piso. Depois, por fim, só nos falta 2 imagens, e não vos quero, pelo menos, porque há mais 2 colegas que irão falar, só que isto é uma utopia, o que eu estou a falar, uma coisa é ter o projeto real. Há uma utopia, um sonho, porque no fundo a arquitetura implica sonhar. Não é? E nesta zona de escadas, pensei, como elas vão manter-se na sua estrutura, essencialmente, como elas estão, e mantém-se a memória do edifício, por que não encontrar uma peça que ela tem características de iluminação, de escultura, mas ao mesmo tempo seja dinâmica. Ou seja, uma pessoa depois pode estar chateada e pode mudar a posição daquela peça. Portanto, é uma escultura que vai viver
dentro desse espaço, no vazio, não incomoda ninguém, pode incomodar o visual porque vai ter mutações diferentes. E o sonho pode se tornar realidade quando, a próxima imagem, terminamos, que é, no fundo, este horizonte de criatividade que nós temos mais ali à frente, que é a biblioteca. E, por mim, terminava a minha intervenção e muito obrigado pela vossa aceitação das minhas palavras. E agora vamos ouvir o arquiteto Frois do Amaral, responsável pelo projeto do Centro Escolar e das piscinas municipais. Bom dia. Fomos desafiados para fazer a recuperação de 2 equipamentos do Concelho, um dos quais era as piscinas municipais e outro o centro escolar. Das piscinas municipais era um edifício dos anos 70, 80 do século passado, e, portanto, composto por 2 tanques, fundamentalmente. Pode rodar? Portanto, está localizado junto ao centro desportivo, em que era composto por, não sei se apercebem, um edifício que continha um tanque, que é o tanque de piscina coberta, e tinha outro tanque, que era o de piscina descoberta. Pode rodar? Portanto, o edifício existente era este, o tanque de verão, com uma piscina de 25 metros, estava a descoberto, tinha um balneário exterior e uma piscina infantil aqui. Tinha também um espaço exterior que servia para parque automóvel. O acesso fazia-se fundamentalmente pela frente, que era o acesso ao edifício da piscina coberta, que fazia, portanto, o apoio ao inverno, peço desculpa, e este balneário fazia o apoio durante o verão a esta unidade. Acontece que durante o inverno, e aqui o inverno é rigoroso, praticamente este espaço estava sem utilização e este tanque sem utilização. Daí haver o desafio do Sr. Vasconcelos, no sentido de se criar, portanto, uma unidade única, no sentido de poder ser usado durante todo o ano, inclusivamente esta piscina ser aquecida. E criar também aqui assim um módulo de estacionamento compatível com esta unidade e também com toda a unidade envolvente que está aqui, que é o campo de jogos, o ginásio desportivo, etc. Portanto, ter aqui assim um apoio de estacionamento. Se faz favor. Portanto, passamos a criar um único edifício, aproveitando o edifício posterior, que não mexemos nele, a não ser na envolvente. Portanto, refizemos a envolvente toda do edifício e criamos aqui assim um elemento de cobertura ao tanque existente. Portanto, o acesso é feito pela frente. Portanto, aqui o edifício onde foi intervencionado está aqui, é este edifício que foi intervencionado. A parte de baixo será o do tanque maior, será esta zona aqui. Portanto, o que é que se criou? Fundamentalmente criou-se entre os 2 tanques o elemento de balneários e de apoio simultaneamente a um e ao outro. Portanto, em vez de ter dois
2 balneários, passou a ter só um equipamento único para apoio aos dois tanques. Criando aqui, assim, também elementos de mobilidade, com elevadores, para poder possibilitar o acesso ao tanque superior, que é um tanque que já existia, portanto, e que passou a ter o acesso, passou a ser único também por este ponto. Faz-se da rua, por aqui, desce umas escadas, e tem esta ponta aqui do parque de estacionamento, tem acesso ali, e, portanto, a zona nevrálgica é entre os 2 tanques, onde está localizada a recepção e os balneários. Portanto, isto era o que existia, a fachada que existia, o acesso. Reconvertemos este elemento, que era criando o acesso lateral, que possibilita o acesso ao edifício, e, portanto, o tanque, a parte de baixo, foi também requalificada com um novo pavilhão. Isto eram os balneários antigos e passou a ter esta filosofia. Portanto, limpou-se todas as paredes e criou-se aqui uma zona de tratamentos, jacuzzis, balneoterapia, ao fim e ao cabo. Isto era o tanque existente e agora, quando foi coberto, portanto, isto ainda em fase de projeto, um render da intenção de se fazer, portanto, o pavilhão por cima desta situação. Outra imagem, portanto, aqui a ligação entre a piscina superior e a piscina inferior através do bar, da zona do bar, que permite a leitura. Isto foi uma preocupação que a Câmara nos transmitiu, que ter os pais poderem estar a ver os filhos ou num tanque ou no outro tanque, portanto, ter a capacidade de controlar os filhos ou visualizar as atividades dos filhos. E esse desafio, portanto, foi-nos posto e, portanto, através desta situação do bar, conseguimos ter a leitura dos 2 espaços. Isto é o espaço exterior existente, e este é o mesmo espaço requalificado, com a piscina inferior e a piscina superior. Portanto, isto é a parte lateral, aqui era onde se tinha o bar, agora tem aqui um ginásio interno. Isto é a zona antiga do parque de estacionamento, com o muro que existia, onde estavam as máquinas de tratamento das águas, e este é o corpo que se criou, portanto, sobre este muro, portanto, foi esse tratado, mantendo-se aqui a zona técnica de tratamento de águas. Portanto, isto é o conjunto final de projeto. Agora tenho umas imagens do que foi construído, portanto, isto é o que vão ver se passarem lá. Portanto, são estas imagens, já são, isto é o tanque inferior, isto é o tanque superior. Este tanque inferior tinha 2,5 metros de profundidade, diminuiu-se a profundidade porque não era necessária para atividades de natação ter essa profundidade. Por outro lado, também houve uma economia em termos de energia de aquecimento do volume de água, não é? Portanto, são imagens do edifício. Isto já é o parque de estacionamento que foi criado, novo, com a intervenção do arquiteto paisagista António Moreira, que criou aqui assim, conseguiu controlar as cotas disto e dar o acesso a esta unidade, à piscina, e também ao estes campos desportivos, ou, portanto, ao parque desportivo. Portanto, isto será a requalificação das piscinas. E agora, do centro escolar. O centro escolar era um conjunto de edifícios, de edifícios de construção pavilionar, que foram construídos por Portugal fora, portanto, segundo um modelo de 3 ou 4 pavilhões. Neste caso eram 3 pavilhões, 1, 2, 3 e o quarto atrás,
que são localizados num elemento perimetral do núcleo urbano de Oliveira de Frades. Que era constituído, portanto, por 1, 2, 3, 4 pavilhões. Este quarto pavilhão estava unido por uma galeria relativamente aos outros 3. Tinha o acesso anterior, se não se importa. O acesso era feito por uma via de sentido sem retorno. Essa via também dava apoio a um equipamento de creche que o município dispõe aqui e tinha um campo de jogos aqui com os balneários nesta situação. O desafio que nos foi feito foi no sentido de ter um acesso, requalificar isto no sentido de criar mais 2 ou 3 salas de aula. Passamos para 18 salas de aulas aqui e criar um acesso direto a esta rotunda, a este ponto de chegada aqui a esta situação, no sentido de criar aqui o acesso. Faz favor. Portanto, ao requalificar isto, criamos aqui, eliminamos a rua, criamos aqui o acesso ao pavilhão, ao centro escolar, um elemento de penetração e reordenamos o conjunto pavilionar, criando também aqui assim outro pavilhão coberto, que ao fim e ao cabo é um recreio coberto, ligado ao balneário e ao campo de jogos. E também se requalificou toda a envolvente em termos de jardins, no sentido de criar a envolvente necessária ao elemento. A entrada a serviço passou a ser neste ponto, que, portanto, evitando duplicação e cruzamento de situações com os alunos. Portanto, a entrada de serviço é nas traseiras do centro escolar. Fecha. Portanto, o elemento que foi requalificado, a imagem é esta, em que, portanto, o pavilhão de recreio coberto, o balneário, o elemento de entrada, os campos de jogos, os 3 pavilhões, com a parte administrativa a funcionar neste pavilhão, aqui, e, portanto, a parte de sala de aulas, cantinas, e em cima ter estas salas de aulas e a parte de bibliotecas e reuniões. Reformulamos, retiramos as escadas todas que havia e criamos novos sistemas verticais de ligação, no sentido de dar maior iluminação a todo esse espaço e ter também uma maior leitura, quer dos eixos internos da escola. Portanto, não haver elementos que perturbassem a leitura do edifício e do espaço, não é? Quer dizer, houvesse o controle de todo o espaço por uma simples localização. Eu aqui consigo controlar as salas de aula, por exemplo, aqui, para ali e para ali, sem ter elementos que quem conhecer as construções pavilionares sabe que aqui haveria uma escada, aqui haveria outra, ali haveria outra escada. Portanto, havia elementos sempre impeditivos dessa situação. Portanto, isto era esta fachada que foi requalificada. Portanto, mudaram-se os vãos, abriram-se os vãos, em vez de ser janelas contínuas, portanto, de 2 folhas, rasgaram-se os vãos. Rasgou-se também este pavilhão a meio e introduziram-se elementos sombreadores com cores, porque isto é um centro escolar de alunos até 10 anos e, portanto, criar aqui assim a caixa de lápis nesta situação. Isto era o elemento antigo, isto é a proposta. Portanto, isto são as situações do pavilhão. Aqui esta requalificação, isto é a parte da entrada nova do edifício. Isto era o que existia no campo de jogos, um novo campo de jogos. Isto eram os corredores internos, passaram a ser estes. As tais escadas que eu falo, as novas escadas que foram criadas. Portanto, permite-nos
aqui são as casas de banho que havia, aqui novas casas de banho, que foram todas requalificadas, com as divisões dos quartos de banho em fenólico e todas as baterias de sanitários e de lavatórios com entradas de luz direta. Foi um dos desafios também que o doutor nos fez, de que a escola era escura e que, portanto, precisávamos de meter luz, e, portanto, foi um desafio interessante nessa situação. Faz favor. Uma sala de aulas antiga, uma sala de aulas nova. E isto é os balneários antigos, os balneários novos. Portanto, são partes do edifício requalificado. Isto é aquela antiga entrada, que agora não é, mas é um acesso à zona da biblioteca e acesso à zona da sala de reuniões, que isto é o interior e isto é o exterior. Isto é parte de um dos ângulos do edifício. Ali será o corredor de acesso, que é um corredor coberto, que acompanha todo o pavilhão e todo o recreio coberto, no sentido de o aluno, quando sai da escola, chega e está abrigado sempre da intempérie até ao ponto de recolha, não é? Isto são a parte do pavilhão, já são a parte dos jardins. Mais uma imagem. Pronto, a escola ocupada com os alunos nessa situação. Muito obrigado. De seguida, vamos ouvir a intervenção do arquiteto Ricardo Vieira de Melo, responsável pelo projeto do Parque Urbano António Diogo Fernandes. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para, de alguma forma, elucidar um pouco daquilo que foram as preocupações essenciais do projeto e da equipa toda para o desenvolvimento deste projeto, e felicitar desde já o município e a Câmara Municipal no sentido de dar prosseguimento a um processo que se iniciou já há alguns anos na sequência de um concurso para este mesmo parque. O parque, no nosso entendimento, e enfim, de alguma forma foi uma ideia que presidiu ao projeto, foi para nós o entendimento de que é um espaço que vai qualificar todo o concelho e essencialmente a Vila de Oliveira de Frades, na perspectiva de que estas vilas, estes espaços urbanos qualificam-se não só pelo que é construído, mas também por aquilo que não é construído, mas de alguma forma serve como espaço de união e de identificação dos cidadãos para o seu espaço territorial, e o projeto teve como linha de atuação essencialmente 4 conceitos que eu passo a descrever, que de alguma forma orientaram a pesquisa e o desenvolvimento do projeto: os materiais naturais, o cenário, a oxigenação da água e a programática cruzada de várias valências que o parque de alguma forma vai conter e que interessava que se tornassem fáceis e intuitivas na sua utilização. A localização do parque na avenida tem uma característica especial na perspectiva das várias cotas que tem que cruzar e tem que, de algum modo, organizar. Ele tem uma série de atravessamentos que também precisaram de ser perfeitamente definidos e regulados a partir quer da avenida, quer da cota baixa, em direção à igreja. E, portanto, estas 4 valências, em função de termos um espaço que necessariamente tem que ter uma qualidade paisagística, uma qualidade espacial que convide os utilizadores à utilização cotidiana desse mesmo espaço, serviu para orientar, enfim, as opções que tomamos ao longo do processo. Estes esquemas sintetizam de modo breve aquilo que contém aquele parque. À esquerda, no lado superior, nós temos a organização dos diferentes espaços, em que a avenida se coloca neste lado.
O parque, na realidade, dividiu-se em 3 grandes áreas, uma primeira encostada à avenida, uma segunda que faz um espaço de transição e depois uma terceira que faz a ligação à Cota Alta. Diria que o primeiro espaço, essencialmente, é um espaço de natureza e de arborização e serve o propósito de constituir uma barreira e um espaço de filtragem sonora e ambiental para este outro mais interiorizado que corresponde a um espaço de lago artificial e que ele traz outras valências na perspectiva de também controlar termicamente aquela área, ou seja, nós temos uma utilização invernal e temos uma utilização estival que terá procuras diferentes e a conjugação destes 2 espaços pretende criar um certo equilíbrio higrométrico e térmico que torna este espaço apetecível e, portanto, convidativo ao longo do ano. E, finalmente, uma área de construção que faz a transição para a Cota Alta e que há de conter, numa outra fase, um edifício de apoio ao empreendedorismo. Este outro esquema corresponde à definição das opções que se tomaram relativamente aos atravessamentos do parque, essencialmente atravessamentos transversais e longitudinais que permitem fazer as ligações de e através do parque, da avenida para a Cota Alta, do centro da vila para o adro da igreja e, finalmente, um percurso mais contemplativo, de fruição da zona vegetal do parque, que complementa o conjunto, de algum modo. Aqui embaixo um esquema que demonstra mais ou menos aquilo que se pretendeu na organização das espécies vegetais na perspectiva de tentar controlar as questões eólicas, ou seja, do atravessamento dos ventos daquele espaço para que este mesmo lugar seja mais confortável, mais sossegado e bastante mais interessante para os utilizadores. Um outro esquema que representa, sobretudo, uma situação particular que tem que ver com este lago que fica alimentado por uma cascata artificial que pretende, de algum modo, introduzir também valores sonoros associados à água e, além disso, introduzir também uma possibilidade de oxigenação dessa mesma água de modo natural, sem estar a colocar oxigenadores na superfície que seriam naturalmente bastante mais artificiais. E, finalmente, um esquema que corresponde à iluminação de toda a área, na perspectiva de que deste parque, pela sua posição, pela sua dimensão, se pretende que tenha utilização também noturna e, portanto, possa constituir-se não um intervalo que durante a noite se torna perigoso ou desinteressante de utilizar, mas, pelo contrário, é também um espaço de continuidade da vila. Relativamente à topografia, o que nós encontramos e o que existe atualmente é, de facto, uma topografia que tem alguma dificuldade de transição, sobretudo para a utilização pedonal. Este lado, onde está a avenida versus a Cota Alta do próprio terreno, de alguma forma utilizamos essa aparente dificuldade em favor do projeto, na perspectiva de utilizar esta mesma diferenciação para dividir toda a área do parque nas 3 áreas que eu referi anteriormente. E, portanto, a manipulação topográfica, a manipulação da volumetria do terreno fez-se pela introdução de uma área construída que dá apoio ao parque e depois pela sua manipulação volumétrica na perspectiva de introduzir um sentido cenográfico dessa mesma topografia nova que vai parecer mais natural do que aquilo que parecerá durante a construção e que, portanto, integrará o conjunto do parque. Sim. Passando a desenhos um pouco mais técnicos, o que nós temos, de facto, é, na primeira área do parque associada à avenida, a colocação de um conjunto de alinhamentos arbóreos que pretendem precisamente vedar e, portanto, dificultar aquilo que é o atravessamento dos ventos dominantes por este espaço e, portanto, criar um conjunto de clareiras que permitam utilizações mais confortáveis para os utilizadores. Estas mesmas orientações, de algum modo, preverem ou introduzirem uma espécie de convite à entrada no sentido perpendicular à avenida para o parque e, dessa forma, abrirem alinhamentos visuais para este cenário que se passa mais atrás, onde está um edifício de apoio às atividades aquáticas e de manutenção do próprio parque e depois o tal edifício de empreendedorismo futuramente. E, portanto, nesse sentido,
estas árvores que têm um caráter assumidamente geométrico, porque entendemos que, para todos os efeitos, Oliveira de Frades tem a vantagem de estar envolvida por natureza natural, se quisermos, e desculpem o pleonasmo. Aqui a natureza aparece mais com um caráter artificializado, com um caráter mais organizado na lógica da geometria e, portanto, introduz esta variante mais dirigida para o interior. Depois, este lago acaba por ter uma dimensão que se pretendeu potenciar ao máximo, na medida em que preferiríamos ter uma área lacustre, por assim dizer, com uma dimensão aceitável, mas que de algum modo não constituísse dificuldades de manutenção. E, portanto, nesse sentido, desenvolvemos um lago com 85 metros de comprimento, que foi aquilo que nos pareceu mais confortável e adequado para este espaço, e que, por sua vez, tem um atravessamento com uma ponte que permite precisamente a ligação rápida da avenida à parte alta e ao edifício que estará nestas traseiras, e que depois todo este conjunto então potencia os atravessamentos que se fazem do centro da vila por aqui para este núcleo associado à igreja, a ligação que falei anteriormente, e por sua vez este percurso mais contemplativo, que tem uma série de árvores com características aromáticas e, portanto, que introduz outras valências para este espaço. E depois com a complementaridade de uma grande área que corresponde a um espaço que está preparado para eventos ao ar livre, espetáculos ou outras atividades que se entendam interessantes para o espaço e que, de algum modo, introduzem uma valência coletiva mais significativa para esta zona, e na colocação desta mesma área, com a preocupação de, por um lado, estar próximo do centro da vila, mas ter uma característica acústica que não perturbe, tanto quanto possível, os vizinhos mais próximos e, por outro lado, também contenha alguma tranquilidade sonora, porque acaba por se localizar num espaço relativamente baixo deste mesmo parque. E, portanto, este conjunto, de algum modo, tem estas características todas na perspectiva de introduzir claramente um espaço de convivência, de utilização diária ao longo do ano para a gente que visita Oliveira de Frades, mas, sobretudo, para quem cá vive. Esta é uma imagem de síntese do conjunto, de algum modo explora esta ideia desta centralidade que o espaço aquático confere a todo o parque, um edifício barreira que antecede o edifício que estará na cota alta, esta área que será associada ao espaço de espetáculos, a ponte que faz o atravessamento por cima do lago e uma área um pouco mais lúdica a sul, que se aproxima da Praça da Igreja e que tenta complementá-la também. E, finalmente, obviamente, esta grande mancha arbórea que funciona como filtro e que introduz, então, as características mais significativas para o parque. Uma imagem aqui da zona envolvente à cascata, portanto, estamos a falar de uma estrutura claramente artificial, que é uma peça que, de algum modo, também pontifica, enfim, que pontualiza esta área e pretende também criar um espaço com características diferenciadas, a ponte que atravessa para a cota alta e este relevado que acompanha todo o lago. Sim? E depois aqui uma imagem de uma eventual utilização deste espaço na perspectiva de ser uma espécie de quase de antecipação e de referência ao espaço lagunar que, entretanto, o município ganhou com a barragem próxima daqui da vila e na perspectiva desta utilização mais lúdica e de aprendizagem para as crianças e de utilização variada deste espaço lagunar. E era só. Obrigado pela atenção. Seguidamente, peço a vossa melhor atenção para as palavras do excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, Dr. Luís Vasconcelos. Senhora Presidente da CCDR,
professora Ana Brunhosa, doutora Isabel Damasceno, doutor Nuno Martinho, nosso secretário-geral da nossa comunidade intermunicipal, sou arquiteto Zé Afonso, sou arquiteto Frois do Amaral, sou arquiteto Ricardo Vieira de Melo, senhores deputados, senhor comandante da GNR, sou presidente dos bombeiros, os senhores empreiteiros que vão dar início a estas obras, como sejam a requalificação deste edifício e do nosso parque urbano, senhores deputados, senhores vereadores, colaboradores do município aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, comunicação social. Professora, é com imenso orgulho que a recebemos aqui no nosso concelho, assim como a doutora Isabel. O nosso concelho é um concelho pequeno, um concelho com pouco mais de 10 mil habitantes, mas ao longo dos anos foi sempre assim. Nos últimos censos apenas perdemos 2,7%. Todos nós sabemos quanto é que estes municípios do interior têm perdido, mas nós temos conseguido manter, embora sempre, sendo um concelho pequeno, conseguimos manter a nossa população. Com uma área a rondar os 145 km², mas com gente muito determinada, muito empenhada e muito dedicada. Temos uma zona industrial que emprega mais de 3 mil pessoas. Temos uma componente muito forte no concelho, que é a avicultura. As duas maiores empresas a nível nacional têm aqui centros de abate e produção. Mas na nossa zona industrial temos das maiores empresas da região e do país. Temos 4 empresas que são líderes de mercado nacional, temos uma mesmo que é líder de mercado europeu. Nós, ao longo destes anos, levamos o concelho e que herdamos um concelho muito deficitário em termos de infraestruturas e começamos por criar uma imagem do concelho. Criamos uma imagem do nosso concelho. Apostamos na educação. Primeiramente, requalificamos todas as escolas que tínhamos no concelho, escolas com condições péssimas, sabendo logo de antemão que estávamos a fazer um investimento que daí a 5, 6 anos tinha que ser posto de lado, porque necessitávamos claramente de um espaço onde acolher as nossas crianças. Porque vimos longe o que está a acontecer hoje, aliás, o que vem acontecendo ao longo destes anos, ou seja, estamos a diminuir o número das nossas crianças e as escolas naturalmente vão encerrando. Mas a nossa preocupação era as escolas ao irem encerrando, aonde é que íamos receber as nossas crianças? Daí a nossa luta durante 5 anos para conseguirmos centro escolar. Durante estes 5 anos, a doutora Isabel teve que maturar. Durante 5 anos. Mas conseguimos. Nós, sempre aquilo que pedimos foi aquilo que nós necessitávamos. Nunca quisemos mais do que isso. O centro escolar, por exemplo, tivemos projeto e terreno adquirido para um novo centro escolar, para o nosso centro escolar. Contudo, recebemos depois, da parte do Ministério da Educação, uma escola básica integrada. E abandonamos o processo anterior e pegamos neste, porque senão íamos ficar ali com um espaço sem utilização. E fizemos. Todos nós vamos ter a oportunidade de ver o espaço magnífico que ali criamos. Mas dizia eu, pedimos apenas um, porque é o suficiente. Todos nós sabíamos para onde é que caminhávamos, com a diminuição de crianças e o encerramento das nossas escolas. Por isso, a educação foi prioritária. Mas na educação também transportamos as nossas crianças. Todas as viaturas hoje que transportam as nossas crianças foram adquiridas por nós. Aliás, há 2 meses atrás adquirimos mais 2 viaturas para substituírem 2 viaturas que tinham já sido adquiridas por nós e novas. Repare, que tem que ser desta forma, para mantermos, de facto, um parque de viaturas extraordinário, porque nós temos crianças hoje que estão deslocadas cerca de 15 km. Demoram meia hora numa viatura. Por isso as viaturas têm que ter condições excepcionais para o transporte dessas nossas crianças, já que, como todos nós sabemos, são crianças dos 6 aos 10 anos. Mas também, desde logo, apostamos numa cozinha. Ou seja, somos nós que confeccionamos a alimentação. Não só para as crianças que temos ali no centro escolar, porque ainda temos 2 escolas a funcionar, uma em Arcozelo das Maias, outra em Ribeiradio. Mas temos também os nossos jardins de infância. Por isso, a nossa alimentação é confeccionada ali, que é distribuída pelo Conselho. Ou seja, nós confeccionamos ali entre 700 a 800 refeições por dia. Mas apostamos também
em outras áreas, como seja o emprego. Nós ampliamos a nossa zona industrial, tivemos imensas dificuldades, qualquer um de nós facilmente chega a este entendimento, porque temos ali empresas que são das maiores do distrito, da região e algumas mesmo do país. Como é que um município da nossa dimensão consegue, digamos, acompanhar o desenvolvimento destas empresas? Porque eles precisam de estradas, não são estradas com 5 metros de largura, eles não precisam de estacionamentos de 5 metros por 2,5, porque a maior parte são viaturas de dimensões extraordinárias. O município esteve... Eu lembro de uma situação em que a empresa dizia-me, nós necessitamos, como vê, as infraestruturas estão a ser criadas e nós precisamos de circular estas viaturas, porque se nós estamos a falar uma das unidades, é onde se constroem as torres eólicas. Por isso, dimensões excepcionais e a nossa capacidade é diminuta, porque nós somos o concelho que menos verba recebe de transferência do Orçamento do Estado aqui da região. É extremamente difícil, mas conseguimos, com muita dificuldade, fomos acompanhando, como é óbvio, tivemos que também lançar situações que a alguns empresários não agradou tanto, mas não tínhamos alternativa. Tivemos que levar por diante a derrama, como é óbvio. O que eu digo é assim, é evidente, nós para acompanhar, para conseguirmos dar aquilo que as empresas necessitam, temos de ter verbas, temos de ter receitas, porque sem receitas não conseguimos acompanhar, não conseguimos, ao fim e ao cabo, dar aquilo que eles efetivamente necessitam também. E foi assim que nós também conseguimos. Mas também criamos acessibilidades. Em direção à A25, em acesso à A25, em direção a Aveiro, em direção a Viseu, fomos conseguindo sempre melhores acessibilidades. Nunca deixamos de apoiar os nossos idosos. Nunca. Desde o primeiro dia, apoiamos em situações, casas muito degradadas, em situações de pequenas reparações, fomos fazendo sempre isso ao longo do ano. Também nunca nos esquecemos dos nossos jovens. Nós temos um pacote de oferta aos nossos jovens quando temos interrupção das atividades letivas. Nós acompanhamos os nossos e ocupamos os nossos jovens quando, depois das atividades letivas, diariamente, os pais não têm onde os deixar. Tudo isto foi feito ao longo destes 12 anos. Tivemos uma outra situação fantástica que tem a ver com a água. Nós tínhamos uma estação de tratamento da água que era uma autêntica estação de tratamento da água de um país de terceiro mundo. Hoje temos do que há de melhor no país. É evidente, tudo isto conseguimos com a ajuda. Aproveitamos sempre muito bem os diversos quadros comunitários. Quando chegamos, estava a ser encerrado o terceiro QCA. Já conseguimos muito pouco, mas em algumas áreas deram-nos tudo o que podíamos dar. Uma pessoa dizia-me, olha, nós não conseguimos dar mais. Já chegou tarde, mas pronto, foi quando nós chegamos. Mas, entretanto, depois, ao nível do CREN e o mais centro, conseguimos um aproveitamento extraordinário. Nas acessibilidades, nós conseguimos, numa destas ligações ao nó de Regoso na A25, que isto possibilita que a nossa comunidade fuja a um pórtico na A25. Conseguimos isto. Conseguimos a ampliação da nossa zona industrial numa primeira fase, numa segunda fase. Conseguimos, em encerramento do quadro comunitário, terminar a nossa via estruturante. A nossa via estruturante, peço desculpa, a nossa circular. Nós temos uma circular à Vila, que quando aqui cheguei era em terra batida. Hoje está toda construída. Conseguimos uma parte ainda no terceiro QCA e conseguimos o fecho como obra extraordinária no CREM. Todos estamos recordados quando houve aquela fase em que os municípios que tinham projetos podiam apresentar. Nós fomos um dos 3 municípios na comunidade intermunicipal que conseguimos apresentar mais do que aquilo que tínhamos direito e fomos contemplados. Mas também ainda conseguimos mais um apoio que foi na requalificação da zona industrial, uma segunda fase. Conseguimos também, como é óbvio, não podia deixar de ser, o apoio para o centro escolar. Um centro escolar ficou em 2,8 milhões e tivemos um apoio de 2,1 milhões de euros. A finalizar ainda tivemos a coragem de levar por diante 2 obras que eram fundamentais. A primeira era o iniciar da requalificação urbana, porque nós temos, ainda hoje temos, embora vamos deixar concluída a substituição de condutas de água em fibrocimento aqui na Vila. E, perante esta requalificação, começamos a substituir as condutas de fibrocimento. E tivemos outro projeto, que era a requalificação das nossas piscinas. As nossas piscinas já não conseguiam comportar com os jovens e os menos jovens que queriam ter acesso
tínhamos apenas um tanque de aprendizagem. E daí avançamos para a requalificação. Uma obra que ficou em 2,4 milhões de euros. De seguida conseguimos, que foi em overbooking, ou seja, já no encerramento do CREN, apresentar estas duas obras. Posso dizer que uma destas, que também foi outra situação que tanto chateei a doutora Isabel e depois a professora Ana Brunhosa, que teve a ver com o overbooking. E porque somos um município pequeno, é o que eu digo, porque somos um município pequeno, quando nós queremos requalificar a nossa zona industrial, nós não recebemos o apoio para requalificar a zona industrial que temos. Nós recebemos o apoio em função da dimensão do concelho. Na requalificação da zona industrial, o que é que nós conseguimos? Requalificar a estrada principal. 1 milhão, qualquer coisa. Não conseguimos mais. Fomos penalizados outra vez por sermos pequenos em relação ao overbooking. Nós, em janeiro, que foi aberto o overbooking, tínhamos condições para avançarmos e sermos contemplados no overbooking. Em fevereiro, assinamos o protocolo e apoio do centro escolar. Automaticamente, e bem, uma das condições é que a execução do quadro comunitário tinha que estar no mínimo em 60%, o nosso caso estava em 90%. Mas, e porque só tínhamos recebido 2, qualquer coisa milhões, nós, ao termos o apoio do centro escolar, a nossa execução, que era de 90%, passou para baixo de 50%. Fomos eliminados do overbooking. É evidente, foi uma obra, foi um risco que nós corremos. Tive aqui muitos técnicos, quando digo muitos técnicos aqui do município, os nossos colaboradores da área financeira, a pôr as mãos na cabeça, e tinham razão para isso. Nós passamos o ano 2015, que no início, em reuniões que tive com os meus vereadores, transmiti-lhes logo que se nós não tivéssemos o apoio comunitário, em termos de overbooking, e se não tivéssemos o acordo que estávamos a celebrar com a EDP, íamos passar 2015 com 1 milhão de euros negativo. Mas conseguimos fazer tanta ginástica, tal foi o aperto que tivemos de fazer, passamos o ano com 150 ou 160 euros positivos. Foi, efetivamente, uma dor de cabeça para os nossos técnicos até o último dia do ano, foi de facto que eles diziam para mim: esperamos nunca mais apareça aqui nenhum presidente que faça isto, porque de facto foi terrível para eles, mas conseguimos isto, sempre com persistência, conseguimos que, finalmente, quer as piscinas, quer a requalificação urbana fossem contempladas em overbooking no segundo pacote. Mas reparem, nós na região centro somos 100 municípios, somos dos mais pequenos, contudo em overbooking 2 fomos o município que apresentamos as obras mais caras. Somos um município que vamos receber mais verba. Por isso é extraordinário, valeu a pena o nosso esforço. Penso que, em nome dos colaboradores, também posso dizer-lhes que valeu a pena o esforço deles, porque, de facto, se não fosse assim, nós não conseguíamos ter mais esta infraestrutura de extrema necessidade para o concelho, que é as nossas piscinas. Mas, dizia eu, nós somos um município pequeno, em que temos como filosofia tudo o que sabemos fazer bem, fazemos nós. É o caso dos nossos espaços verdes. Nós lançamos no concelho 60 mil plantas por ano. Nós recolhemos nossos resíduos urbanos, é evidente, somos associados para o Beirão, que depois entregamos lá. Isto porquê? Porque achamos que fazemos melhor. Se temos uma festa numa freguesia, eu no dia seguinte posso recolher. Eu, se quiser lavar os contentores, em vez de ser de 2 ou de 3 em 3 meses, lavo todos os meses. Faço melhor e mais barato. Temos também, como disse, uma cozinha magnífica, em que em 12 anos, felizmente e graças a Deus, nunca tivemos um problema. Nunca tive ninguém a queixar-se que a comida está insossa ou está salgada. Efetivamente, fantástico. E que, para além de servir as nossas crianças, conseguimos fazer isto 2 vezes por ano. Faço 2 eventos com os nossos idosos. Há 2 anos, servi-lhes um almoço em Monsanto. Um município da nossa dimensão, pergunto, se não fosse assim, como é que conseguia? Onde é que tínhamos dinheiro para o fazer? E porquê? Porque temos uns colaboradores extraordinários, que são eles que servem as refeições. Aos idosos, que é evidente, porventura, até alguém que tenha familiares, mas é assim que nós fazemos. A logística é toda nossa, porque nós temos toda essa logística. Em termos de transportes escolares, como digo, temos uma rede fantástica. Nós pegamos a criança à porta de casa e, ao final do dia, deixamos à porta de casa. Ao longo dos 12 anos, também fizemos isto. Nós ouvimos muito na comunicação social, quando foi aquele período de crise, porque nós passamos o período de crise com tudo isto
e com um investimento público a rondar os 50 milhões de euros, que felizmente também tivemos um investimento privado no Conselho de algumas centenas de milhões de euros, porque há que recordar, só a barragem de Ribeiradio ultrapassou os 250 milhões de euros, mas tivemos na zona industrial empresas que gastaram muitos milhões de euros. Tivemos tudo isso. Mas dizia eu, nós que passamos momentos de crise, mas há 12 anos que fazemos isto na educação. Distribuímos o pequeno almoço e o lanche às nossas crianças gratuitamente. Há 12 anos que o fazemos. E com 12 opções de escolha. Nem é a primeira. É evidente que no início, quando começamos, haviam alguns pais que achavam até que se calhar nós íamos dar pão com pão. Mas depois rapidamente viram, não, mas afinal de contas, até damos 2 hipóteses de escolha. Ao longo de 12 anos fizemos isto. Para além daqueles equipamentos, daqueles bens de necessidade que vamos atribuindo às crianças, de material de desgaste, todas essas situações fizemos. Fazemos isto às nossas crianças dos 6 aos 10 anos. Todas as crianças do nosso concelho utilizam as piscinas gratuitamente. Ou seja, todas as crianças têm possibilidades de aprender a nadar. Que para nós é uma das grandes preocupações, já que com o aparecimento da barragem de Ribeiradio temos aqui freguesias, não ficaram engolidas, mas quase, ou seja, temos situações em que a água vai quase até à porta. E isso é das coisas que muito nos preocupa, daí a nossa preocupação de todas as crianças terem possibilidade de poderem aprender a nadar. Mas também fizemos, ao longo destes anos, estas obras que vamos inaugurar hoje, sem a ajuda, volto a dizer, dos quadros comunitários. Era impossível. Mas também temos de ter sempre a nossa cota parte. Porque no caso do centro escolar, por exemplo, como já disse aqui, uma obra de 2 milhões e 800, com uma comparticipação de 2,1, tivemos que ter 700 mil euros. Nas piscinas, 2,4, tivemos uma comparticipação de 1,3, tivemos que ter 1,1 nosso. E aí por diante. Temos aqui a nossa biblioteca quase a estar concluída, com a verba totalmente nossa. E assim foi. Onde conseguimos apoio, pedimos, solicitamos, ao nível do CREN, ao nível do POVT, foi assim ao longo dos 12 anos, mas sem os quais nós não conseguíamos fazer aquilo que fizemos. Mas para além disso, nós tivemos obras extraordinárias, como um pavilhão ginásio-desportivo que vamos ter oportunidade também de ver, um apoio POVT, já disse aqui uma estação de água magnífica, mas também adquirimos um terreno onde vamos construir o nosso parque urbano. O nosso parque urbano vai se dividir em 2 partes. A primeira, no âmbito do PARU, nós conseguimos um apoio comunitário para o efeito, também senão não conseguiríamos realizá-lo. A segunda parte será ou com verbas próprias, ou então, se porventura aparecer algum apoio, e estaremos atentos, ou quem vier substituir estará atento para essa situação. Mas mais, por exemplo, na nossa escola, a nossa escola secundária foi intervencionada ao nível da parque escolar. Felizmente, não é uma situação que eu acho que foi a mais correta, já que eu tinha a noção clara, porque estive 10 anos na direção da escola. Aquilo que eu pedi era um bloco de 10 a 12 salas, mas a pessoa responsável disse-me, Presidente, olhe, ou tem parque escolar ou não tem nada. E nós então, é evidente, como é óbvio, acabamos por avançar com o apoio da Parque Escolar, uma obra magnífica, um investimento perto de 18 milhões de euros, que temos ali uma obra extraordinária. Mas também quisemos estar presentes, que foi uma obra extraordinária que nós tivemos, que já referi, que foi em Fecho do CREN, aquela Fecho da Circular, que também vamos ter a oportunidade de ver, que faz fronteira a nascente com o complexo do agrupamento de escolas. E era um espaço abandonado. Nós adquirimos terrenos no valor de 350 mil euros que cedemos à Parque Escolar. Outra situação que a Parque Escolar ficou espantada. Nunca ninguém fez isto, comprar terrenos e ceder à Parque Escolar. Mas nós queríamos que as nossas crianças estivessem bem, porque nós temos ali 10% da nossa população. Por isso temos que também as tratar bem. Ao longo destes 12 anos, como digo, conseguimos, sempre que as janelas foram-se abrindo, nós fomos concorrendo. Não haja dúvida que, com o esforço dos nossos colaboradores, tenho uma equipa aqui de 3, 4 pessoas que, uma delas, no caso do Overbook, nós tivemos até à meia-noite, que eu tinha-lhes já dito, quando abrir, nesse dia, tem que ser colocado. Abriu 3, 4 da tarde, até à meia-noite, tivemos para colocar. Valeu a pena, como veem, o esforço que fizemos. Mas também gostaria imenso de realçar o empenho e a ajuda que foi o Dr. Nuno Martinho.
uma pessoa extraordinária, sempre disponível, que esteve desde o primeiro momento até hoje ao nosso lado e que nos ajudou imenso. E como não podia deixar de ser, a doutora Isabel, ao longo dos 12 anos, e a professora Ana Brunhosa, ao longo de 12 anos que maturaram, que de facto houve alturas que eu comentei até com alguns dos meus colaboradores e com os meus vereadores, que eu, depois de estar convosco, sentia-me até algo constrangido, no sentido de dizer assim, eu fui tão chato. De facto, porque não saía do meu interior. Eu bem podia pensar em não o dizer, mas não conseguia passar sem o dizer. Podem crer, foi porque eram situações de extrema necessidade para o Conselho e que eu tinha a noção clara, e certamente vocês e a professora têm, se nós não conseguíssemos estas infraestruturas nesta altura, nós nunca mais conseguiríamos vir a ter. Conseguimos, penso que o Conselho hoje está muito bem equipado, temos excelentes condições de vida para as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos idosos. Qualquer pai que viva numa cidade e que tenha e que queira as condições que nós damos aqui às nossas crianças, custa muito dinheiro, quando aqui no nosso Conselho não custa nada. O meu bem-aja, professora, o meu bem-aja, doutora Isabel, obrigado, Nuno, pelos estes 12 anos extraordinários e que muito agradeço e que, em nome do município, ficamos muito, muito, muito contentes por todo o apoio que nos deram ao longo destes 12 anos. Obrigadíssimo. E para finalizar, a intervenção da excelentíssima senhora Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, professora doutora Ana Brunhosa. Muito bom dia a todos, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Luís Vasconcelos, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, Senhor Comandante da GNR, Senhor Comandante dos Bombeiros, minha colega doutora Isabel, Dr. Nuno Martinho, Secretário Executivo da CIME, aos arquitetos que nos premiaram aqui com umas excelentes intervenções um cumprimento por último, mas já diz a Bíblia, os últimos são os primeiros, um cumprimento muito especial à equipa do Senhor Presidente. De facto, nestes dias que marcam, são dias de festa, não é? São dias em que parece que tudo foi fácil, mas que sabemos todos como o caminho às vezes é difícil, como precisamos nos acompanhar uns aos outros e, portanto, um cumprimento muito especial à equipa do Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer muito as palavras generosas e queria agradecer muito o ter-nos convidado para estarmos aqui num dia que percebemos que é um dia importante para Oliveira de Fades, um dia muito importante para o Executivo, um dia onde foram escolhidos vários momentos, certamente para sinalizar uma fase da vida deste Executivo, que é o corolário de pelo menos 12 anos de trabalho que percebemos persistente, resiliente, resistente, com dificuldades, mas que nunca desistiu. E o que penso que a postura do Sr. Presidente também traduz, esta simpatia, esta humildade, esta maneira fácil de lidar, o Sr. Presidente não tenha dúvidas que ajudou. Quantas vezes o senhor, eu às vezes não reunia consigo, mas a doutora Isabel reunia e ficava tão aflita que vinha falar comigo e dizia como é que nós havemos de ajudar o Sr. Presidente. Também dizer-lhe que teve sempre no Dr. Nuno uma pessoa a velar por si, assim digamos, e é fácil nós preocupar, nós sabemos que nas relações profissionais nós temos que trabalhar com quem gostamos e com quem não gostamos, mas naturalmente quando o trato é fácil, quando as pessoas são educadas, são elegantes, quando têm uma postura correta de procurar até compreender as nossas dificuldades, apesar de estarem completamente aflitas, nós então, se todos os dias nos empenhamos, nestes momentos naturalmente que fazemos quase o impossível.
e foi assim. O Sr. Presidente falou várias vezes de uma situação de overbooking. O que é o overbooking? Nós normalmente no final dos quadros comunitários e até antecipando quebras, ou seja, que possa haver sobras de verbas comunitárias, porque há projetos que no início previam utilizar um determinado valor de fundos, mas depois, no seu encerramento, não utilizam a totalidade das verbas. O que é que nós fazemos? Abrimos um concurso, normalmente, neste caso até abrimos mais do que um, para absorver essas quebras, porque se não tivermos projetos para absorver as quebras, nós temos que devolver essas verbas à Comissão Europeia. E o que é que fizemos? Sem garantias nenhumas, conversámos com os senhores autarcas, mas antecipando quebras e abrimos avisos de concurso que chamámos overbooking. É como nos aviões, não é? Às vezes chegamos lá, não temos lugar, mas compramos o bilhete. Neste caso, os senhores presidentes o que fazem fazem a obra, mas sem garantia de financiamento. A única garantia é se houver sobras. E o Sr. Presidente, de facto, liderando um município que não é dos maiores, mas também não é dos menores, arriscou e teve ambição. Nós abrimos 2 avisos do overbooking, um correu muito bem, logo no final do primeiro ano as quebras que tivemos permitiu-nos pagar às autarquias 32 milhões de euros. Vejam o que é que fizemos. Estávamos em 2015 e nós tínhamos feito as nossas contas quase de merceiro, de calculadora na mão, a dizer quanto é que liberta, porque eu e a doutora Isabel estávamos a encerrar o CREN e como conhecíamos todos os projetos e reuníamos e sabíamos quanto é que ia libertar aquele, mais aquele, abrimos um aviso e em 2015, como prenda de Natal, conseguimos transferir 32 milhões de euros para os municípios. Nós abrimos só e, portanto, conseguimos aproveitar. Começámos a perceber que iríamos ter mais quebras e abrimos um segundo aviso de overbooking, ao qual o município de Oliveira de Frades submeteu 2 candidaturas. 2 candidaturas importantes, importantes para a qualidade de vida das pessoas deste município, porque estamos a falar de serviço público, estamos a falar de servir as nossas crianças, estamos a falar de servir a população. E nem de propósito, não foi combinado, pois não, Sr. Presidente, nem de propósito. Na semana passada assinámos, deliberámos, porquê? Porque também tivemos, e aqui é preciso referi-lo e sinalizá-lo, tivemos também aqui o apoio da nossa tutela, que tão sensível a tantas vezes é que o Sr. Presidente falava e nós a seguir também falávamos, fazíamos sentir a pressão do outro lado. É esse o nosso papel e não fizemos nada mais do que o nosso papel. Mas devo aqui voltar a sublinhar a sua postura correta, a sua atitude, de facto, sensibilizava-nos profundamente e certamente que também ajudou a que estivéssemos mais empenhadas ainda do que o normal. E, portanto, graças ao apoio da tutela, na semana passada aprovámos e assinei os ofícios a transmitir ao Sr. Presidente que iria receber as verbas. Não foi combinado, mas hoje já recebeu as primeiras, penso eu, e, portanto, diria que foi uma feliz coincidência e aqui deixo também mais uma vez uma palavra de registro à equipa do município, porque as pessoas como vós vivem os problemas dos municípios, certamente, viveram também as aflições do Sr. Presidente e, portanto, também se congratulam, até pela postura dele, que partilha, não é? Partilha as aflições, partilha as alegrias e partilha o mérito dessas alegrias com quem trabalha com ele. É a sua postura e, portanto, penso que também é um dia bom para todos vós e isso também é digamos, um reconhecimento do trabalho e da resistência que tiveram muitas das vezes, sabe-se Deus como hoje com a nova lei dos fundos disponíveis, que é uma dor de cabeça para as autarquias, mas conseguiram, Presidente. E o que interessa é quando no fim as coisas correm bem e esquecemos as dores do caminho. Mais uma vez, Sr. Presidente, congratulá-lo pelo trabalho feito e pela sua postura, sempre muito correta e nunca é demais registá-la. Só dizer-vos que
todos estes investimentos que um pequeno município faz, naturalmente, e o Sr. Presidente também o disse, não teriam sido possíveis sem o apoio de fundos europeus. Nós, muitas das vezes, a Europa serve-nos para encontrar um culpado das nossas dificuldades, ou porque temos que controlar o déficit, a dívida pública, porque a Comissão Europeia não deixa que a ultrapassem certos valores, mas o fazermos parte de uma comunidade alargada que é a Comissão Europeia tem uma componente muito boa, que é a componente da solidariedade dos mais ricos com os mais pobres. Nós, infelizmente, eu digo aqui infelizmente, uma parte do nosso país ainda é a região de convergência, ou seja, ainda tem um nível de desenvolvimento um bocadinho distante das regiões mais desenvolvidas e, portanto, no seio da União Europeia, nós temos uma política que se chama política de coesão, através da qual as regiões menos desenvolvidas recebem fundos comunitários, recebem fundos europeus que permitiram estas obras, nem todas, a biblioteca não é, infelizmente não é o caso, e que permitiram todas estas obras e que transformaram os concelhos. Não só de Oliveira de Frades, mas pensemos aqui em toda acima de Viseu de Dom Lafões. Pensemos nestes concelhos há 10 anos atrás. E às vezes somos injustos quando dizemos, e portanto eu queria deixar esta nota importante de solidariedade da Comissão Europeia, portanto de pertencermos a uma União onde ainda existe. E às vezes, é muito importante e quero frisar isto, não reconhecermos isso como o Sr. Presidente fez, leva a que os países que contribuem não queiram continuar a contribuir. Nós temos e portanto reconhecer a importância dessa solidariedade é muito bom porque só permite que esse espírito se mantenha vivo e que os países mais desenvolvidos queiram continuar a apoiar os países menos desenvolvidos. Certamente atravessará alguma das vossas cabeças esta ideia. Eles também beneficiam disto, certamente, mas por que não? Se estão a apoiar, naturalmente também beneficiam. Nós também beneficiamos quando apoiamos outros países e outras regiões, porque são nossos parceiros comerciais. Mas se todos pudermos ganhar dessa política, eu diria que todos ficamos felizes. Portanto, queria aqui deixar... E depois deixar uma nota muito importante que muitas das vezes nem sequer é conhecida, a dinâmica empresarial deste Conselho, que é um concelho relativamente pequeno comparado com outros até próximos e que tem uma dinâmica empresarial fora do vulgar. Certamente que o bom acolhimento da autarquia não ajudou a isso. Hoje as empresas são muito exigentes, onde decidem localizar-se. O Sr. Presidente falou das dificuldades que teve, dos acessos, até porque estamos a falar de indústria especial nos transportes, até na gestão dos resíduos, etc. E, portanto, as autarquias têm que ser verdadeiros parceiros destas empresas. E é também nisto o município esteve bem e deixo nota e bom registro disto, porque são as empresas, como sabemos, têm hoje cada vez mais os municípios disponíveis para as acolher e, portanto, é porque viram neste Conselho boas condições e vejam, também temos que passar mais esta mensagem, a qualidade de vida que nós temos nestes concelhos comparativamente em Lisboa. Os jovens casais que se levantam às 5, 6 da manhã e que acabam parte da noite no parque de estacionamento da cidade só para não apanhar as filas e que pagam uma fortuna às vezes pelas escolas dos filhos, pela piscina, pelas atividades extracurriculares. E a qualidade de vida que podem ter em concelhos como estes, onde há emprego, onde nos vão buscar as crianças a casa e levar ao final do dia, onde até, o Sr. Presidente, registrei, tem pequeno almoço e lanche e com escolha. O senhor há bocado dizia que tinha uma cozinha, o senhor tem uma boa cozinheira, acho eu que deve ser cozinheira, portanto, mais uma vez, esse grande envolvimento. Nota-se que, de facto, nesta autarquia a equipa é única e se empenha. Portanto, a qualidade de vida que estes concelhos permitem à sua população, e penso que foi sempre essa a sua ambição, sempre o motivo que o levou a trabalhar e deixar nota e registro deste seu trabalho, deste seu empenho, do bom uso
que sempre fez dos fundos disponíveis, porque não ter vergonha, é isso mesmo, sempre que havia uma oportunidade, quer com o apoio da CCDR, quer com o apoio do Dr. Nuno na CIM Viseu Dom Lafões, o Sr. Presidente apresentava sempre na sua forma discreta, sempre na sua forma muito correta, mas muito insistente. E não foi chato, Presidente, é assim mesmo. Nós às vezes dizemos uma à outra, eu e a doutora Isabel, cada um faz o seu papel. Portanto, nós respeitamos muito os nossos presidentes e respeitamos ainda mais quando eles não desistem de cuidar da sua gente, da sua terra, das suas crianças, dos seus jovens. E acreditem, estou aqui para testemunhar isso, foi isto que o Sr. Presidente e a sua equipa fizeram estes anos todos. Mais uma vez, Sr. Presidente, muitos parabéns pelo trabalho feito. Hoje é um dia que eu também me sinto especialmente feliz, porque lhe conseguimos resolver um problema que lhe tirava o sono e, portanto, também nós estamos felizes com isso. Muito obrigada pelo carinho com que nos tem tratado, pela honra que nos deu no dia de hoje e muito obrigada pela vossa atenção. Tenham um bom dia. Muito obrigada. Onde eu coloco sempre de forma muito orgulhosa estas prendas, que são prendas para, porque eu represento uma equipa, Sr. Presidente, tal como o senhor também representou uma equipa, eu e a doutora Isabel temos uma equipa maravilhosa e é uma equipa que também inclui a CIMS, não é? Portanto, nós temos os nossos braços armados no terreno, não poderíamos apoiar-vos da maneira que fazemos e queremos sempre fazer melhor, sem esta nossa extraordinária equipa, na qual incluímos aqui também a equipa da CIM e esta CIM é das melhores que nós temos. Mais uma vez, muito obrigada e será com gosto que amanhã de manhã colocarei lá na sala esta prenda que aqui nos deixa. Muito obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de quem procede todo bem, estejam convosco. A obra que hoje iniciamos deve animar a nossa fé e manifestar os nossos sentimentos de gratidão. Recordamos as palavras do Salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Somos de algum modo colaboradores de Deus quando pelo nosso trabalho atendemos e servimos os nossos irmãos ou comunidade. Por isso, nessa celebração imploremos, irmãos, o auxílio de Deus para que leve a bom termo esta construção, proteja os construtores e os guarde de todo mal. Escutai, irmãos, as palavras do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Nós somos colaboradores de Deus e vós sois o campo de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, coloquei o alicerce, outro levantou o edifício. Veja cada um como constrói. Ninguém pode pôr outro alicerce, além do que está posto, que é Jesus Cristo. Irmãos, invoquemos a Deus, Pai Todo-Poderoso, para que a obra que hoje começamos contribua para a edificação do Reino de Deus e nos una a Cristo, pedra angular, na fé e na caridade. Digamos: bendito sejais, Senhor, para sempre. Bendito sejais, Senhor, para sempre. Senhor, que nos deste a inteligência e a força para sermos colaboradores da vossa obra,
Bendito sejais, Senhor, para sempre. Senhor, que por Jesus Cristo, vosso Filho, quiseste edificar a vossa Igreja sobre esta rocha firme. Bendito sejais, Senhor, para sempre. Senhor, que pelo Espírito Santo, vosso Filho, fazeis de nós um templo espiritual, na qual estabeleceis a vossa morada. Bendito sejais, Senhor, para sempre. Senhor, que nos dais a firme esperança, levar a bom termo com a vossa proteção a obra que hoje começamos com a vossa bênção. Bendito sejais, Senhor, para sempre. Senhor, como pedras vivas nos levais e polis golpe a golpe, para nos tornar dignos de entrarmos na construção da Jerusalém Celeste. Bendito sejais, Senhor, para sempre. Deus Todo-Poderoso, Pai de Misericórdia, por vosso Filho criaste todas as coisas e fizeste dele o alicerce inabalável do vosso reino. Ouvi a nossa oração e fazei que esta obra que iniciamos, para a glória do vosso nome e nosso proveito, com o auxílio da vossa sabedoria eterna, cresça de dia para dia, até chegar ao seu feliz acabamento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.